Gênesis capítulo 14, nós vamos ler do verso 8 em diante. Gênesis capítulo 14, do verso 8 em diante. Nós estamos falando dentro da temática na rota da promessa. Você tem uma promessa, amém? Você tem que estar na rota da promessa. E nós temos aprendido coisas importantes até aqui. O texto de hoje, Gênesis 14, primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, verso 8 em diante, diz assim: Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adna, de Zeboim, de Belá, de Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Querdolaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Verso 10. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. Quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos e partiram. Verso 12. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo ao carvalho de Manré. O amorreu Manré e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando Abrão da vitória sobre Querdolaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Até aqui. Amém? Nós estamos na terceira reflexão com esse propósito de meditarmos sobre uma promessa que Deus nos deu. Falo de promessas coletivas ou promessa específica que Deus tem feito na sua vida. Em Gênesis 12, nós aprendemos que Deus fez um chamado a Abraão para sair da terra, sair do meio da parentela e para uma terra que ele mostraria. Abraão, ele obedece. Tem o chamado e tem a promessa. A promessa é: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, um grande povo. Mas Abraão, ele tinha um problema. O problema que Abraão tinha, a sua esposa Sarai era estéril. Mas a promessa era: vou fazer de você pai de uma grande nação. Abraão obedece, ele sai daquele lugar e durante alguns meses ele caminha até chegar em Canaã. Lá nós vimos que Abraão, ele edifica altares, porque quem está na rota da promessa, querendo alcançar a promessa, edifica altares, ou seja, tem uma intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E nós vimos que Abraão, mesmo apesar dos seus erros, quando ele vai lá no Egito e conta uma mentira, ele continua crendo na promessa. Quinta-feira passada, nós falamos que precisamos abrir mão dos Lós, dos sobrinhos que nós carregamos. Ou seja, Abraão, ele sai da terra, mas ele não obedece totalmente. Ele sai da terra, mas não deixa toda a parentela. Ele tinha levado um sobrinho Ló. E Deus diz: agora chegou o momento de cada um ir para o seu lado. Dá um problema lá com os pastores deles e vai cada um para um lado. E nós vimos que Ló, ele toma a decisão como? Pela fé? Consultou ao Senhor, sim ou não? Não. Ló, ele sabendo que o seu tio Abraão fala: olha, se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se for para o norte eu vou para o sul. Ele vê as campinas perto do Jordão e ele não quer saber
o que Deus pensa, ele não quer saber se está perto de uma cidade chamada Sodoma, onde os homens eram perversos, ele está pensando nisso aqui. E a sua ganância o faz escolher aquela direção, e ele vai para lá, e nós aprendemos que precisamos ter um cuidado muito grande com as nossas escolhas. E também nós aprendemos que é preciso já tomar posse da bênção, porque Deus fala para Abraão: percorra a terra, Abraão, a terra que eu estou te prometendo, vai conhecer. E Abraão começa a conhecer a terra e edificar altares. Amém até aqui? A sequência de quem está na rota da promessa, está aqui algumas coisas importantes para aprendermos no capítulo de número 14 que nós lemos. É um capítulo que a gente começa ouvindo muito nome estranho. Você parou para pensar nos nomes? Querdolaomer, olha que nome lindo para você colocar no filho, né? Arioque, Anrafel, Tidal. Que povo é esse? O texto vai dizer que esses 4 reis, Querdolaomer, Arioque, Anrafel, Tidal, esses 4 reis, eles eram muito poderosos. E durante alguns anos, o texto vai deixar bem claro que durante 12 anos, eles subjugam alguns povoados ao seu redor. E esse subjugar é exigir imposto. Olha, você dá tanto de ouro, tanto de farinha, tanto de trigo, mensalmente vocês têm que pagar tributo para a gente. Eram poderosos. De repente, no 13º ano, alguns povos começam a se rebelar e dizer: não, nós não vamos mais dar imposto, nós não vamos mais pagar tributo. E no 14º ano acontece guerras. Eles vão, esses 4 reis, e eles entram em guerra. O texto vai dizer que 5 outros reis se juntam, 5 contra 4, para tentar impedir que esses 4 continuem poderosos, extorquindo eles e cobrando tributos. E o que o texto diz? Os 5 perdem. Os 4 que antes eram os poderosos continuam no poder. Esses 4, eles estão agora praticando algo que era normal acontecer nas guerras da antiguidade. Se o meu exército vence o exército do inimigo, tudo o que eles têm agora pertence a mim. Eles têm espada, eles têm escudo, eles têm bronze, eles têm prata, eles têm armamento. Se eu conquisto a cidade deles, tudo que está na cidade é meu. O boi, a galinha, as riquezas, as roupas, tudo é meu. E todas as pessoas também são minhas. Os homens vão ser meus escravos, as mulheres vão ser escravas, muitas vezes eram também colocadas na posição de prostitutas, as crianças vão ser escravos, tudo que eu conquistei na cidade é minha. Então, olha só o que acontece. Esses 4 reis, ao vencer os 5 reis, eles tomam todos os despojos, e agora eles estão levando esse povo cativo para a sua terra. O texto vai dizer, e nós lemos ali, o verso 12, aqui tem uma lição já muito importante para a gente aprender. O verso 12, você quer ficar com a tua Bíblia aberta, melhor ainda, Gênesis 14, verso 12. Levaram também, quem? Ló, o sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Aqui tem uma lição muito importante, e eu quero dar continuidade àquilo que eu falei semana passada. Semana passada, eu falei que quem está na rota da promessa, não toma decisão baseado só no que vê. Quem está na promessa, toma decisão baseado naquilo que o Senhor direciona, baseado nos princípios do Senhor, da palavra do Senhor, das orientações do Senhor. E agora mais uma lição para você jamais esquecer para a sua vida toda. Você vai sofrer as consequências de quem você se aliou. Você vai sofrer as consequências de quem você se aliou. Ló, o texto não vai dizer que ele estava já envolvido com toda a imoralidade de Sodoma. O texto não fala isso. O texto vai dizer que como ele estava lá, quando esses reis vieram, derrotaram os reis de Sodoma, de Gomorra, de outra cidade, pegaram também Ló e levaram consigo como escravo. É uma lição que todos nós precisamos aprender de uma maneira muito interessante e muito profunda, porque muitas vezes nós não atentamos para isso. Muitas vezes nós estamos como Ló,
com um olhar ganancioso, achando que, não, a gente vai se dar bem do nosso jeito, e acabamos fazendo alianças perigosas. E a verdade é, cedo ou tarde, a conta chega. Esse episódio aqui estava servindo até mesmo de um alerta para Ló. Porque agora imagine, ele que era um cara que pensava muito em dinheiro, perdeu tudo para os reis. Ele perdeu a própria vida, perdeu a vida das filhas, da esposa, todos estavam sendo levados como escravos. Perdeu tudo. E mesmo assim, ainda não tinha aprendido a lição. Pastor Lediel, o que o senhor quer falar com isso? Eu quero falar para você que antes de você fazer qualquer aliança, qualquer vínculo, tomar qualquer decisão de caminhar com alguém, de iniciar um negócio com alguém, de casar com alguém, de se namorar com alguém, você precisa ver se essa pessoa, ela vive debaixo dos mesmos propósitos que os teus, dos mesmos princípios que os teus. Porque se você fizer uma aliança com alguém que vive em pecado, alguém que gosta de enrolação, alguém que não gosta das coisas certas, você também vai sofrer as consequências. E quem quer desfrutar das promessas de Deus, quem está na rota da promessa, se afasta desse tipo de coisa e desse tipo de gente. Amém ou não amém? Quando nós olhamos a palavra, nós vamos ver Tiago dizendo, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou seja, o que é esse mundo? Está falando do planeta Terra? Não está falando do planeta Terra, não está falando das galáxias, está falando dos princípios imorais defendidos pela nossa sociedade. Está falando das coisas erradas que as pessoas praticam. E se você quer praticar também as coisas erradas que as outras pessoas praticam, você vai colher as consequências terríveis. Você precisa entender isso. Eu vou falar uma vez só. A Bíblia, ela garante que o salário do pecado é a morte. Começa com morte espiritual, morte emocional, morte relacional, muitas vezes a morte física. Mas escute o que eu vou te dizer. Tem uma consequência, a conta chega. E vou falar mais, o pecado, ele sempre te leva mais longe do que você quer ir, e o pecado, ele sempre custa muito mais caro do que você pode ou quer pagar. A conta chega. A conta de Ló começou a chegar por ele ter se associado com pessoas perversas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver o profeta Malaquias também dizendo, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Paulo, ele vai com os dois pés na igreja da cidade de Corinto, porque eles estavam com essa vontade de dar um jeitinho, fazer alianças erradas. Paulo, ele vai dizer assim, olha, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que tem em comunhão trevas e luz, que harmonia há entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que há de acordo entre o templo de Deus e os ídolos. Ele vai falando, olha gente, não tem como se associar. Nós precisamos resgatar em nós o princípio de Daniel. O texto vai dizer que lá na frente, Daniel, um adolescente de 17 anos, é levado para a Babilônia como escravo. E o verso 8 do capítulo 1 vai dizer, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Daniel bota o olho nos manjares do rei, imoralidade, consagrado a ele diz, isso não é para mim. Por mais que era a melhor comida, falando em questão de sabor, em questão de qualidade de alimento, era a melhor comida da época. Porque Babilônia era o top dos impérios dominantes. Ele diz, isso não é para mim. Para concluir esse ponto de alerta para você, eu preciso, mais uma vez, te lembrar que você vai colher o que as pessoas com que você se aliançou, elas plantam também, porque você está junto ali. Então, muita atenção nas decisões que você vai tomar. Cuidado para não dar o seu nome para as pessoas por aí. Quase semanalmente tem alguém desesperado no meu gabinete, pastor,
É que eu emprestei o cheque porque eu confiava tanto no fulano. Pastor, eu fui avalista do ciclano. Se aliançou com a pessoa, está colhendo as consequências. Pastor, mas era uma pessoa que eu tinha na minha casa ali. Eu pensei que eu podia confiar, mas não verificou os princípios de vida dela. E daí essa pessoa mentiu sobre você, te caluniou, fez um monte de coisa errada. Todos os dias nós temos oportunidade de fazer aliança com pessoas. E nos nossos dias, aonde que a gente olha, por exemplo, a nossa sociedade, e a gente vê uma corrupção absurda, a gente vê uma impunidade absurda, porque infelizmente a lei no Brasil não tem funcionado. Prende a bandidagem, no outro dia está solto, prende os corruptos, eles vão lá e dão um jeitinho. Escute o que eu vou te dizer: a justiça do homem falha, mas a justiça de Deus não falha. O que o homem semear, isso também colherá. E se você se aliançar com pessoas perversas, corruptas, imorais, que acham que não, no Brasil vale a pena ser corrupto, no Brasil vale a pena dar aquele jeitinho, vem cá, vamos dar um jeitinho, você vai sair por cima, você vai ganhar tanto, uma mentirinha não faz mal, cuidado, é caminho de morte. Amém ou não amém? Ló estava sofrendo as consequências, ele e a sua família, presos, escravos, sendo levados para uma cidade desconhecida, para passar o resto da vida como escravo. Mas alguém viu que Ló tinha sido pego, e correu lá e falou para Abrão: Abrão, é o seguinte, houve uma guerra, e Ló estava lá no meio de Sodoma, acabaram levando ele como despojo, como escravo, tem 4 reis agora coordenando. O texto vai dizer que Abrão, ele convoca 318 homens da sua casa. Olha só como Abrão já era poderoso. O texto vai dizer que eram homens já preparados para a guerra, ou seja, provavelmente aí de 16 anos para cima. No povo de Abraão, que Abraão coordenava, pertencia a ele, 318 homens prontos para a guerra. Junta esse povo, chama mais alguns vizinhos, e ali vai dizer que tinha pelo menos 3 outros homens fazendo uma aliança com Abrão para ir guerrear, e agora Abrão convoca esse povo dizendo: vamos para a batalha. Eu não sei, é claro que a gente lê um versículo, e eu sempre digo, um versículo tem horas, dias, meses, até anos de história. Eu fico imaginando a cena. Todo mundo já estava sabendo o que aqueles 4 reis poderosos fizeram com os outros 5 e com tudo o que eles haviam conquistado. Os outros 5 se juntaram e perderam a guerra. Agora, o Abraão, ele vai querer enfrentar esses exércitos bons de guerra, esse exército preparado. Talvez, se tivesse um covarde no meio, já estava ali dando um passo para trás. Mas o texto vai dizer que Abraão junta aquele povo e sai atrás dos 4 reis. O texto vai dizer que ele encontra, eles guerreiam, Abraão vence a guerra e consegue resgatar tudo aquilo que os outros haviam levado. A primeira lição que eu aprendo aqui, e fica muito claro que quando a bênção de Deus está numa pessoa, até mesmo a lógica humana ela perde o sentido. Primeiro porque pela lógica humana, se a gente continuar com o nosso coração perverso humano, Abraão ele devia pensar: bem feito para o Ló, quis passar a perna em mim, eu sendo o tio mais velho, ele foi egoísta, olhou aquela campina verde, me deixou com a terra árida, bem feito para ele. Mas não, Abraão na hora nem questionou isso, o perdão, exercendo o perdão, e vai atrás para resgatar o seu sobrinho. Isso aqui é uma lição importante para nós, porque pela lógica humana, a nossa lógica humana é pague na mesma moeda. A lógica humana é se vinga, ou deixa se ferrar agora. Escolheu esse caminho? Só que a proposta de Deus, já desde o Antigo Testamento, é uma outra. Se você puder estender a mão, estenda. Se puder ajudar, ajude. E claro, era o sobrinho dele, Abrão vai para a guerra. E daí a gente vê um grande milagre acontecendo, porque pela lógica humana, jamais 4 reis experientes na batalha, que durante décadas, pelo menos mais de 12 anos, eles estiveram ali,
né, dominando os outros povos, homens que acabaram de vencer 5 reis, e agora esses reis que venceram estavam com a autoestima lá em cima. Os outros que perderam estavam com a autoestima lá embaixo. Abraão não está nem aí como estava a situação. Abraão, ele sabia de uma coisa: esses reis não têm a bênção de Deus, eu tenho a bênção do Deus verdadeiro, vou para cima. Pastor Lediel, mas Abraão, ele pegava em espada e ele ia para a guerra? Era das guerras da antiguidade, meu irmão. Se Ló, ele tivesse sido cativo por causa de dívidas, porque também quando a pessoa não podia pagar uma dívida, né, ela se tornava escrava da outra, era uma coisa. Abraão provavelmente ia lá com dinheiro e pagava, mas como ele foi levado cativo pela espada, Abraão também usa a espada para libertar, e agora consegue libertar. Olha só a bênção de Deus sobre Abraão. Abraão já era rico, já era muito rico. Agora Abraão, pela lei da guerra, todos os despojos é de quem? Dele, é dele. Quantos despojos de reis nós temos ali? 9. 4 reis venceram 5, levaram os despojos, mas agora Abraão pega os despojos dos despojos, e Abraão está ali abençoado. Era talvez o homem mais rico nesse momento, que estava pisando na face da terra. Era quem? Abraão. Se lembra da promessa no capítulo anterior? Abraão, tudo que tem aí é teu. Por mais que Ló escolheu lá, tudo que tem é teu. As posses de Ló, agora era de quem? Abraão. Tudo veio parar na mão de Abraão. Deus cumprindo promessa. E aqui acontece algo extremamente interessante. Abraão, ele está voltando abençoado. Abraão tinha agora mostrado para todo mundo que Deus era com ele. E deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você precisa, quando você lê essa história, você precisa ter essa certeza: quem faz aliança com Deus sempre supera a lógica humana. Por mais que as pessoas olhem e dizem, não tem jeito, com Deus tem jeito. Abraão venceu os 5 reis, os 4 reis, salvou os outros 5, porque Deus era com ele. Você precisa entender uma coisa: a Bíblia, ela chegou até nós, escute isso, a Bíblia chegou até nós para nos fazer sair aqui, ó, da lógica tão pequena do ser humano. Todas as histórias que você encontra na Bíblia são assim. Da onde que um povo escravizado lá no Egito vai conseguir se libertar, a ponto do faraó dizer vão, e pega aqui todo o ouro, tudo que acontece anos depois? A bênção de Deus. Quando que o menino despreparado em guerra, ruivo de 17 anos, vai enfrentar um gigante experiente na guerra e vai vencer? A lógica humana não entende. Como que alguém vai andar sobre as águas como Jesus e Pedro andaram? Como que alguém vai mergulhar 7 vezes no rio Jordão e vai ser curado da lepra? Qual é a lógica humana disso? Não tem. Mas nós servimos um Deus que vai muito além da lógica humana. Assim como não tinha lógica Abraão, ele ganhar desses reis nessa guerra. Mas quando Deus entra na guerra, ele vence. Por isso fica conhecido como o Senhor dos Exércitos. É por isso que você precisa tomar posse da sua bênção. Porque pela lógica humana, alguém ridiculariza, alguém zomba, alguém diz não tem jeito. Olha o que está acontecendo com Abraão. Mais de 75 anos já, a esposa mais de 65, e Deus está ali prometendo, você vai ser pai de uma multidão. E Ele está crendo nessa promessa. A gente precisa dar um passo sempre para fora da lógica humana, e aí nós vamos ver Deus agindo. É o que Abraão faz. Abraão pega os despojos. Abraão está voltando agora para a sua terra. E o texto vai dizer algo fantástico. Talvez uma das passagens mais misteriosas da Bíblia. Eu vou correr, me dá só mais 6 minutinhos. O texto vai dizer que quando Abraão está voltando, aparece um tal de Melquisedeque, rei de Salém. Está lá no verso 18 para você acompanhar. Diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o quê? Pão e vinho. Abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos na sua mão. E o que Abraão fez? Abraão deu o dízimo de tudo.
aqui nós temos um mistério na Bíblia. Um mistério. Aqui é a primeira vez que aparece 3 coisas extremamente interessantes. Nós estamos no capítulo de Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, capítulo 14, o livro de Gênesis, capítulo 14. 3 coisas interessantes aparecem aqui. Primeira vez que aparece a menção da palavra sacerdote, porque sacerdote, como nós conhecemos, vai ser instituído por Deus lá na frente, com o bisneto de Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac Jacó, Jacó Levi, a tribo de Levi. Lá na frente vai surgir sacerdote, e depois nós sabemos que tudo isso também remetia para o nosso sacerdócio, ou seja, o sacerdote era aquela pessoa que tinha acesso a Deus, representante do povo diante de Deus. Mas aqui já em Gênesis 14 aparece um sacerdote chamado Melquisedeque. Aqui é a primeira vez que aparece a palavra dízimo, esse negócio que significa 10ª parte. E aqui é a primeira vez que nós vemos de uma maneira simbólica a Santa Ceia, pão e vinho, pão e vinho. É fantástico isso daqui. Há muita discussão teológica sobre esse texto. Melquisedeque era um homem, Melquisedeque era uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. Há muita discussão teológica. Agora, há coisas que nós precisamos olhar aqui e aprender. Lá em Hebreus, quando o autor de Hebreus ele vai escrever, Hebreus capítulo 7, ele vai falar um pouco desse tal de Melquisedeque. Ele vai dizer assim: esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Abraão deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça e rei de paz. Rei de justiça por causa do nome, Melquisedeque, significa rei de justiça. Rei de paz por quê? Por causa da cidade, que ele era rei de Salém. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O que eu quero destacar para você? As 3 coisas de hoje. Estou correndo, mas para você entender, as 3 coisas de hoje, que nós aprendemos aqui nessa palavra. A gente precisa ter cuidado com quem nós fazemos aliança. A gente precisa confiar na lógica de Deus e não na lógica do homem. E a gente precisa aprender a honrar o Senhor com os nossos bens. Escute isso. Quem está na rota da promessa, aprende a honrar o Senhor acima de tudo. A palavra dízimo hoje, pensa numa palavra que assim, está totalmente fora de contexto. Pensa uma palavra que está sendo literalmente usada de uma maneira malévola pelas pessoas. Eu já falei para vocês, uns pegam essa palavra para abusar, outros desconfiados vão para o outro lado e negam o princípio do Senhor, e outros dizem, não, dízimo é coisa da lei, mas a palavra aqui está dizendo que muito antes de Moisés escrever os 10 mandamentos, ou trazer a lei de Deus, Abraão, ele já entendeu algo muito importante. Abraão, como eu falei, nesse momento era o homem mais rico da terra. Quando ele vê um sacerdote, ele entende que a manifestação de Deus traz pão e vinho para ele, e o maior abençoa o menor. Melquisedeque abençoa Abraão. Abraão, ele pega tudo aquilo, ele diz, 10% separem, e nós vamos honrar o nome do Senhor, e entrega para Melquisedeque. Primeira coisa que você precisa entender que dízimo é muito antes da lei. E como nós lemos lá em Hebreus 7, dízimo continua muito depois da lei. Você precisa entender que Abraão, ele não deu o dízimo para Melquisedeque, sabe para quê? Para ganhar uma bênção. Melquisedeque, eu vou te dar o dízimo, você vai me abençoar e eu vou vencer a guerra. Não foi assim. Ele já tinha sido abençoado. Ele agora queria honrar e agradecer a Deus pela conquista. Você precisa entender essa lógica na sua vida, porque hoje estão ensinando por aí, eu não vou falar nome de igreja, nem nome de bispo, nem nome de televisão, mas estão ensinando por aí, que dízimo é uma barganha que você faz com Deus. Você dá o dízimo e você vai ganhar 1000 vezes mais. Você dá o dízimo e você vai conseguir comprar o seu helicóptero. Você dá o dízimo e você vai conseguir comprar uma ilha no Caribe. Isso é balela. Há promessas para quem dizima, há promessas. O próprio Senhor diz, trazei todos os dias na minha casa, eu vou repreender o devorador, eu vou abençoar vocês. Agora,
O dízimo é algo que precisa sair do teu coração, como até já foi falado sobre as ofertas hoje aqui. Abraão não quis fazer barganha com Melquisedeque. O objetivo de Abraão era honrar. Pastor, Abraão então ele estava querendo dar 10% de tudo que ele tinha para Deus? Não. Abraão, ele sabia que tudo que ele tinha pertence a Deus. Ele queria era honrar a Deus com a 10ª parte de tudo que ele havia conquistado. E depois, o resto, o que ele faz? O rei de Sodoma diz: olha, eu sei que você ganhou a batalha, você é digno de ficar com tudo, mas dá as pessoas para voltar para a cidade. Abraão diz: pode levar tudo, não quero ficar com um fiozinho sequer de vocês. Abraão não era ganancioso, e ele deixa levar tudo embora de novo, mas ele entende que naquele momento, ele foi visitado pelo Senhor. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite, nós vamos orar. Mas eu quero finalizar lançando um desafio para você. Você não vai fazer um desafio emocional. Você não vai fazer um desafio porque você gosta de desafios e o pastor Lediel está me provocando. Não. Eu quero fazer um desafio para você. Estudar mais na palavra, a respeito desse princípio de dízimo. Por que você está falando isso, Lediel? Porque a promessa de Deus, para muitas pessoas, ser próspera financeiramente. A prosperidade não é só financeiramente. Prosperidade, segundo a palavra, é viver em paz, ter um lar abençoado, é você sentir realmente a alegria verdadeira no coração, é você saber de onde vem, para onde vai. Isso é prosperidade. Mas tem gente que só diz que prosperidade é financeira. Tem prosperidade financeira? Tem. Tem promessas de Deus para pessoas serem extremamente abençoadas e prósperas financeiramente? Tem. Todas as pessoas? Não. Falei isso semana passada. Se algumas pessoas Deus der muita riqueza, se desvia, acaba com a família, cai no vício. Então tem pessoas que jamais receberão a bênção de Deus das finanças. Mas a grande verdade é, nos nossos dias hoje, com tanta desconfiança, tem muitas pessoas saindo da rota da promessa, justamente porque não são fiéis na sua vida financeira. Você precisa entender uma coisa: os 10% do dízimo não é o que Deus quer de você. Como eu já falei, Deus quer você inteiro. E quando nós encontramos com Cristo, a gente tem essa consciência: tudo o que eu tenho pertence ao Senhor. Mas pastor, o dízimo não é um princípio, esse 10%? É. Mas não é para você fazer barganha com Deus, ou para você entender que Deus só quer isso. Sabe é para quê? É para você se lembrar sempre a quem você pertence. Você pertence a Deus, e Ele deixa você ficar com outros 90% para você administrar. Mas lembre-se, todo o seu dinheiro você um dia vai ter que prestar conta diante de Deus. Pastor, todo o dinheiro? Mas se eu dei os 10%, todo o seu dinheiro, o que você fez com os outros 90%, no dia a dia, aonde você foi, o que você fez, você vai prestar conta. A gente precisa ter seriedade ao falarmos desse assunto. E como pastor dessa igreja, que ama você e quer ver você na rota da promessa, ei, desperta, porque você está perdendo bênçãos pela mesquinhez, pela avareza, por uma visão totalmente errada, consumista, aonde muitas vezes fica preso naquilo que só tem valor aqui na terra, mas que a traça corrói e o ladrão pode roubar. Jesus nos diz para nós enriquecermos para a eternidade, investirmos naquilo que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Pastor Lediel, o que é isso? Isso é gente. É um chamado para você investir em gente. Use o seu dinheiro para abençoar pessoas. Use o seu dinheiro para transformar vidas. Use o seu dinheiro para edificar a sua família. Use o seu dinheiro para edificar o seu casamento.
20 anos de casado e ficou só na lua de mel do dia que casou. O casamento está ruindo e você já está com 10 casas e está querendo comprar mais casa e o casamento ruim. Os filhos precisam muitas vezes mendigar para ir num retiro de adolescente onde ele vai ser edificado. Paga fortuna num curso para ele de informática, de inglês, mas quando ele quer alimentar a alma, R$150 para passar um final. Não, aquilo ia marcar a vida dele. Gasta R$30 no fim de semana nas rodadas de cerveja, chega aqui, acha que é muito, dá R$5 de oferta. Gasta uma fortuna com farmácia, e às vezes, na hora do dízimo, sabe o que é isso? É não entendendo ainda que tudo que nós temos pertence a Deus. Com muito temor eu falo isso para você. Mas cuidado, porque nas tuas finanças pode ter uma brecha aberta, o diabo entrado e comprometido todas as promessas de Deus para a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós queremos estar na rota da promessa, e por isso nós vamos nos desviar das alianças erradas. Nós estamos na rota da promessa, por isso cremos em Ti mesmo quando a lógica humana diz que não. Nós estamos na rota da promessa, e é por isso que nós queremos Te honrar também com os nossos bens materiais. Deus, dai-nos o Teu discernimento e dai-nos temor sempre que nós vamos colocar a mão no bolso, para que nós possamos de fato estar promovendo o reino, investindo em vidas, seja dentro da nossa casa ou fora da nossa casa. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja trazendo em nossa mente agora brechas abertas na nossa vida financeira. Muitas coisas não têm dado certo, muitas portas têm fechado, a situação muitas vezes tem sido crítica, porque nós não estamos lidando certo com as nossas finanças, nos esquecendo que tudo já Te pertence a partir do momento que nos entregamos a Ti. Aviva-nos, Senhor, para que nós possamos entender que mesmo na crise que vive a nossa nação, em Ti nós somos prósperos, em Ti nós somos abençoados, porque nós temos certeza, pela aliança que Tu fizeste com Abraão, que Tu cuidava dele em todas as coisas e nos detalhes da vida. Nós sabemos que também hoje, debaixo dessa promessa, nós somos abençoados e cuidados por Ti. É assim que eu ministro, Senhor, essa bênção do discernimento sobre a Tua igreja, pedindo que os corações aqui sejam tocados, tomem um posicionamento diferente e permaneçam na rota da promessa, porque Tu és fiel para cumprir aquilo que prometeu. Obrigado, Senhor. Amém e amém.